Olá, queridos amigos, bem-vindos ao canal Espírita do Vale do Mamanguape. No Domingo Alegre de hoje teremos Fábio Souza de Carvalho. Fábio é natural de São Luís, Maranhão. Atualmente, Fábio Souza de Carvalho é presidente da Federação Espírita do Maranhão e defensor público. Fábio Carvalho, seja muito bem-vindo ao Domingo Alegre. Fábio, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco mais uma vez. Muito bem-vindo ao Domingo Alegre, meu amigo. A alegria é toda nossa, meu amigo Arnaldo, meu amigo Alessandro, Raimundo, grande amigo Whindersson, e a você que nos acompanha nesse momento, no programa Domingo Alegre, a você que vai nos assistir em outro momento, nossas fraternais saudações. Muito bom, Fábio, muito obrigado. A palestra é sua hoje à noite. Muito obrigado pela paz do mundo e a paz do Cristo. Então vamos lá. Minha amiga, meu amigo, que Jesus nos inspire, nos abençoe, na perspectiva de construirmos nesta noite de hoje reflexões profundas e oportunas sobre esse tema tão importante. Desde a época do Cristo, que a palavra paz sofre de grave anfibologia. Jesus, por exemplo, deixa muito claro que ela tinha mais de um sentido. Quando os registros do evangelista João nos trazem essa clareza ao nos trazer na epístola, nos trazer no evangelho, a frase dita pelo Cristo: eu vos deixo a paz. Eu vos deixo a minha paz, não a paz como o mundo vou-la dar. Aí ele traz um demonstrativo de que, naquela época, havia um sentido da paz conhecida pelas pessoas, conhecida pelo mundo, mas havia uma paz que ele estava apresentando que era diferente dessa paz no mundo. E, obviamente, existem alguns elementos que nos auxiliam a distinguir uma da outra. A paz do mundo, ela, em regra, tem como critério conceitual, tem como elemento identificador algo que está fora de nós, enquanto a paz do Cristo, algo que está dentro de nós. E essa distinção é muito oportuna, porque a paz do mundo, que é a paz que geralmente nós ouvimos falar nos diversos espaços, sempre há uma ação externa, sempre há um fator que não depende de nós para que ela exista, para que ela se estabeleça. Quando imaginamos dois países em guerra, muitas vezes encontramos um dos estadistas envolvidos no conflito bélico dizendo: para que haja paz, eu só estou dependendo da vontade do meu oponente. Como se a paz dependesse sempre de algo externo, de algo que está fora. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a assinatura do armistício de 1918. Ou seja, aquela ideia de paz do mundo surgia a partir da movimentação dos países em razão de uma série de convenções, de tratados, de acordos que estariam sendo realizados e que, segundo a história, foram alguns descumpridos, dando ensejo ao início da Segunda Guerra, alguns anos depois. Mas, de toda sorte, é essa ideia que se tem de algo sempre exterior. Eu me recordo de um parlamentar brasileiro
e foi à tribuna, sem nominá-lo, em que ele dizia da necessidade do Brasil iniciar seu trabalho de industrialização e de investimento na, na construção de bombas nucleares, de armas nucleares, para que ele pudesse impor aos demais países a sua vontade de paz, como se a paz dependesse das armas na cintura. Aquele que tem armas, ele possivelmente não estará em nenhum tipo de conflito, o que é, na verdade, uma grande ilusão. Então, é essa paz que muitas vezes nós ouvimos. Mas também no dia a dia, dentro de casa, de vez em quando, nós percebemos que, a depender do tipo de imperfeição e de vício que esteja mais à tona no indivíduo, aquele vício está ligado à ideia de paz dele. Por exemplo, o ocioso, para ele, a ideia de paz é não fazer nada. Tanto é verdade que, quando nós observamos, principalmente no início da Renascença, com o retorno da arte helenista, a imagem construída do céu, muito pontuado do antropocentrismo, a imagem do ser humano naqueles anjinhos. Geralmente nós encontrávamos imagens desses anjos alados, bem gordos, estavam muito bem alimentados, comendo uma uva, tomando vinho, descansando eternamente sobre uma boa nuvem confortável. Eu gosto muito dessa ideia da morte como um descanso eterno, né? Ela é a expressão da preguiça. E agora ele pôde descansar eternamente. Exatamente porque construímos a ideia de que o trabalho ele não é digno. O trabalho não é digno. O trabalho é árduo, o trabalho é difícil. O trabalho é para outro tipo de classe. De quando em quando eu encontro um ou outro colega nos corredores de alguma repartição pública, numa sexta-feira às 5 horas, não consegui sextar mais cedo, estou no lerê-lerê, como se trabalho fosse algo muito próprio dos escravos, como se algo fosse de classes mais baixas e não digno. E é por isso que, para o ocioso, se você convida ele para lavar uma louça, para varrer uma casa, ele vai dizer aquela típica frase: me deixe em paz. Porque a paz, para ele, é o ócio. Como a paz para o avarento é todas as coisas dele estarem muito bem protegidas no seu círculo de proteção. E se você chega ao avarento e diz assim: você pode me emprestar um pouquinho de sal? Ele diz assim: me deixe em paz, vai embora. Vai embora. Porque a paz para ele é algo que vem de fora. São as coisas que ele consegue reunir. A mesma coisa eu poderia falar do pródigo. Para ele, a paz é poder gastar, poder utilizar indiscriminadamente o seu tesouro, o seu dinheiro, o seu poder. E quando você o impede, ele já não se sente em paz. Isso é algo que merece de nós profunda reflexão. Porque essa paz do mundo, ela é deveras fugaz e temporária. Vejamos aqueles que, mergulhados no materialismo, acreditam que estarão em paz quando construírem um patrimônio, levantarem uma casa, uma mansão com piscina, com isso, com aquilo, levantam, entram na casa. É aquele momento de ápice de uma certa alegria, um certo prazer. 2 dias depois, estão brigando
com as pessoas que estão dentro da casa. E aquele estado de paz passageira de ter conquistado alguma coisa se foi. Porque é uma paz do mundo. Países em conflitos que conquistaram algum momento de paz retornam à guerra, porque na verdade nunca estiveram em paz. Após a queda das duas torres gêmeas, aquela tragédia, aquele ato de terror que o mundo testificou pelas redes de televisão, Ted Turner, um dos empresários da Warner Bros., propôs, então, ao ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, da necessidade de discutir a respeito da paz. E como os estadistas haviam falhado na construção de ideais de paz, propôs ele que a ONU ela sediasse um encontro dos religiosos do mundo inteiro. Quem sabe eles poderiam ter alguma ideia de paz que pudesse ser compartilhada com as nações, com o mundo, com as confederações de países, com os grupos econômicos, os blocos econômicos, e assim foi feito. E nos Estados Unidos, religiosos do mundo inteiro se reuniram, inclusive brasileiros, mas também do Extremo Oriente. E muitos deles, durante aquela assembleia, falavam da importância de desarmar o mundo, a importância de acordos internacionais que impedissem a criação de novos armamentos bélicos, de novas armas químicas, de novas armas de destruição em massa. E lá para as tantas, uma jovem de uma religião muito pouco conhecida na Índia levantou a mão, pediu a palavra e disse: eu concordo com todos vocês, eu só queria fazer uma proposta que eu acho que é muito importante. Acredito que nós antes precisamos nos desarmar por dentro. E aí alguém apresenta uma proposta que não é mais externa, é interna. O problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. A paz, portanto, ela não depende necessariamente de fatores externos, porque se dependesse, eu não poderia construir a paz dentro de mim. Sem a aquiescência ou sem a colaboração do Whindersson, do Alessandro, do Arnaldo, da minha mãe, dos meus filhos. Eu sempre dependeria do outro, então a minha paz estaria na mão de outrem, e não na minha mão. Não dependeria de mim. E Nando Cordel é muito feliz quando inicia sua música A Paz do Mundo Começa em Mim. E, de fato, ela começa dentro de nós. E essa é a proposta de Jesus. Não mais uma paz exterior, uma paz passiva, onde eu não tenho esforço algum, e o meu estado de paz é das circunstâncias da vida, como a paz do preguiçoso. Se não tiver trabalho, ele está em paz. Ele não teve esforço nenhum para conquistar essa paz. A paz, ela é usufruída passivamente pelo preguiçoso, passivamente pelo ocioso. Não há uma construção ativa nele. Mas em Jesus é diferente. Em Jesus, a proposta é que a paz é uma construção interior de restabelecimento de equilíbrio do ser com o Criador. À medida que o indivíduo
ele estabelece equilíbrio, harmonia, comunhão com Deus. Ele abre campo para estabelecer equilíbrio de relação com o resto da criação, com todos os seres cientes e não cientes. E é muito interessante, porque essa é a proposta apresentada por Jesus. Ama a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu espírito. Eis o maior e o primeiro mandamento. O maior e o primeiro, para que ninguém acredite que seja o segundo. Ele deixa muito claro como espírito de verdade, deixa claro a sua proposta de amai-vos. Eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Ama a Deus, eis o maior e o primeiro mandamento. Mas aqui está um outro semelhante a este. Ama teu próximo como a ti mesmo. Aquele que estabelece comunhão com Deus tem maiores condições de amar o próximo como o próximo é, porque agora ele está em paz, ele equilibrou-se, ele está em estado de harmonia com o Criador e, por conseguinte, com tudo que por ele foi criado. Portanto, ele está em paz. E é impossível, por mais desequilibrado que o indivíduo seja, por mais desequilibrado que seja o companheiro com quem eu esteja lidando, ele me desequilibrar porque eu já estou em comunhão com Deus. É impossível. Agora eu estou em paz. Eu me pacifiquei. Quando nós, muitas vezes, sem nenhuma relação com o Criador, amamos o outro, e é muito importante compreender que o amor é um processo que se aprimora. Basta analisarmos a questão 890 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se o amor materno, o amor maternal, é um sentimento instintivo ou uma virtude, e os espíritos respondem uma e outra coisa. Nos animais, é um sentimento instintivo, que existe enquanto os filhotes precisam de assistência de suas mães. Depois que não precisam mais, o amor naturalmente acaba porque era fruto do instinto. Entretanto, nos seres humanos, é uma verdadeira virtude, porque mesmo após a relação de consanguinidade pelos laços da morte, mães no mundo espiritual continuam cuidando dos seus filhos. O que evidencia que não se trata de um elemento instintivo, mas de uma verdadeira virtude, que é uma característica da alma, que é uma característica do ser. E é lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo que os Espíritos nos deixarão mais claro ainda que o sentimento, ele é o instinto elevado ao progresso feito. No princípio só instintos, mais elevados e corrompidas sensações, mais depurados e instruídos sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Então nós tínhamos amor no instinto, amor na sensação, amor no sentimento. E esse amor vai evoluindo. Em época de sensações, vemos o amor posse. E as pessoas, muitas vezes, cometendo crimes passionais, cometendo crimes que caracterizam violência doméstica, seja contra a mulher, seja contra a criança, seja contra a pessoa idosa, porque ainda amam de forma doentia. Ainda não amam em plenitude. O amor ainda está num processo de desenvolvimento.